Então, assim, irmãos, é importante a gente entender essa referência da Escritura Sagrada, né? E quando se fala de segundo o coração de Deus, a gente vê a pessoa de Davi. Biblicamente, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E todos nós pregadores, né, todo cristão, como falei no início, todo servo de Deus, todo seguidor de Jesus Cristo, todo filho de Deus, ele deve ser segundo o coração de Deus. Porque a palavra fala em Romanos, capítulo 8, versículo 8, que aqueles que fazem a vontade da carne não podem agradar a Deus. Ao contrário de Romanos 8, verso de número 14, onde a Bíblia vai dizer que todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que é ser segundo o coração de Deus? É ser segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus, ser de acordo com o coração de Deus, de certa forma, é ser semelhante ao que há no coração de Deus, né? Então, se a gente olhar para a vida de Davi, se a gente olhar para a pessoa de Davi, a gente vai perceber que Davi não era perfeito. Davi não foi perfeito, ele cometeu graves pecados, né? Mas por que que Deus preferiu Davi ao invés de Saul, né? Se nós olharmos, por exemplo, o Salmo 50, é um salmo de arrependimento. E quem compôs o Salmo 50 foi Davi. Depois que Deus mandou o profeta até ele, né? E o profeta levou todo o oráculo para Davi. Davi estava no seu palácio, era de tarde, ele havia se acordado, e da sua janela ele havia visto uma mulher, a Betsabeia, né? E ele desce, se informa quem é aquela mulher que estava tomando banho, e aí Davi faz de tudo para deitar-se com aquela mulher. Então, e aquela mulher, ela tinha um homem. Ela tinha um homem que, inclusive, esse homem era um dos soldados de Davi. O fato é que Davi, ele se deita com esta mulher. Davi, ele engravida esta mulher. Davi, ele é forçado a tomar uma certa resolução. Ele resolve o problema de maneira diferente, porque ele pega o seu soldado Urias e ele pede para Urias ir para frente da batalha. Davi escreve uma carta ao comandante, quem leva é o próprio Urias, certamente Urias ele era analfabeto. E aí ele vai até o comandante lê a carta, e aí Urias é colocado à frente da batalha e ele morre. Para depois Davi assumir a paternidade daquela, daquela situação toda por conta do pecado que ele havia cometido. Então só que nós temos dois pecados. Davi ele foi adúltero e Davi ele foi assassino. Mas mesmo assim, Cássio, por que que a Bíblia registra, isso é muito claro, a ponto de o próprio apóstolo Paulo citar na sua pregação, por que que, por que que Davi, na Bíblia, ele é registrado como o homem segundo o coração de Deus? A gente pode fazer algumas observações na vida de Davi que também serve para nós, servos, pregadores, e nós, ministeriados de pregação, né? Nós que somos pregadores. Nós percebemos, por exemplo, que Davi ele reconheceu a sua imperfeição. Davi ele foi capaz de se submeter a Deus, mesmo sendo rei, tendo a realeza, diferente, por exemplo, de Saul, né? Que Saul ele não reconheceu a sua imperfeição. Nós também podemos perceber que Davi se arrepende e clama pela misericórdia, ele suplica pela misericórdia divina. Nós também percebemos que Davi se coloca debaixo da soberania do Senhor. Então, apesar de Davi não ser perfeito, porque ser segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, mas Davi, ele realmente se apresenta ao Senhor, ele se arrepende, ele clama misericórdia, ele clama a Deus clemência pela vida dele. Então Davi, ele quer moldar a sua vida conforme a vontade de Deus, conforme o agrado do Senhor. Porque se você prestar atenção naquela palavra, aquela palavra inicial que nós pegamos de 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e 14, aqui no verso 14 a Bíblia vai dizer que ele quer um homem que seja obediente à sua ordem, e ele quer um homem que possa realmente estar segundo os seus desígnios.
E aí Davi, ele cumpre esses critérios. Então eu faço a seguinte pergunta a nós, pregadores, é para mim também, não é somente para você, né? Será que nós somos pregadores conforme o coração de Deus? Será que nós somos pregadores que estão de acordo com a vontade, com o critério do Senhor? Será que a nossa vida ela se afeiçoa à santidade de Deus? Será que mesmo caindo, porque ser segundo o coração de Deus, repito, não significa ser perfeito. Davi não foi perfeito. E na Bíblia, Davi foi o único que foi chamado de aquele segundo o coração de Deus. A ponto de a própria palavra dizer: o Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração. Então, certamente o Senhor procurou também a você, a mim, a nós, para que nós sejamos conforme o coração de Deus. E aí eu quero trazer algumas reflexões sobre essa questão, né, de o pregador ser segundo o coração de Deus. A primeira coisa é que nós temos que ter consciência da nossa realidade pecaminosa, né? De onde nós saímos, que pecados nós havíamos cometido. E aí quando o Senhor nos chama, e aí vem o segundo ponto, será que nós nos arrependemos? Perante a nossa realidade pecaminosa, nós temos que chegar para Deus e demonstrar um genuíno arrependimento, confessar para Deus os nossos pecados, clamar a misericórdia de Deus, clamar a sua santidade, porque, meus irmãos, eu não sou perfeito. Todos os dias eu falho, todos os dias eu cometo pecados. E a gente que conhece a palavra, eu estou aqui fazendo partilha pessoal, a gente que conhece a palavra, um pouco da palavra, sabe que quando a gente desagrada o coração de Deus, quando a gente esbarra novamente no pecado, que cai, dói na nossa alma, dói na minha alma. Saber que eu fico ali na frente, exortando, anunciando, trazendo a palavra do Senhor e de repente, hora e outra, vez ou outra, eu não cumpro. Tipo assim, eu caio naquilo que eu denuncio, quando na verdade eu tenho que ser modelo, eu tenho que ser exemplo para agradar o Senhor. Então, nós temos que entender isso. O homem segundo o coração de Deus é aquele que não está preocupado, né, com o status. Ser segundo o coração de Deus não é ser coordenador. Muito embora, claro, Deus pode me chamar para isso, Deus pode te chamar para isso. Ser segundo o coração de Deus não é se achar o perfeito, porque nós não somos perfeitos. Tanto que a própria palavra fala em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, né, que Jesus se apresenta como aquele que expia os pecados de todos, né, de toda a humanidade. E a própria Bíblia fala, no capítulo 1, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós somos pecadores. Todos nós. Eu sou um tremendo pecador, miserável. Você também é pecador, nós somos pecadores. Mas não significa dizer que a gente não possa, como que, alcançar essa graça, né, de ser segundo o coração de Deus. Eu tenho que lutar para ser um pregador, mas muito, muito mais do que um pregador, um homem segundo o coração de Deus. A minha vida tem que ser santa, né? Mesmo que eu caia, como fala o Papa João Paulo, aliás, desculpa, o Papa Francisco, que eu me levante como se eu nunca tivesse caído, me arrependo, e eu lute, possa odiar os meus pecados para realmente agradar o Senhor. Ser segundo o coração de Deus só é possível se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Se nós tivermos vida no Espírito. Ser segundo o coração de Deus significa conhecer a palavra, né, e lutar para colocar em prática. Ser segundo o coração de Deus significa lutar para ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida mística, uma vida de oração, né, onde você tem várias experiências maravilhosas da tua oração, como os santos tiveram, porque os santos agradaram o Senhor. Então, ser segundo o coração de Deus, amados, como a gente está refletindo esse ano, que é tema da renovação carismática, né? É justamente isso, Romanos 12, 2. Não se conformar com este mundo, para agradar ao Senhor. E aí, bem rapidinho, eu quero te dar algumas motivações para nós não termos conformidade nenhuma com este mundo. Porque nós não fomos chamados para agradar os homens. Ser conforme o coração de Deus
é se dispor a agradar a Deus, ao invés de agradar os homens. E para agradar a Deus, eu tenho que realmente estar de acordo com a sua vontade. Eu tenho que desejar ser santo. E eu tenho que repudiar as práticas mundanas, as práticas deste mundo. Porque nós não nascemos para este mundo, né? Mas nós nascemos realmente para ser segundo a vontade, segundo o coração do Senhor. Então eu vou te dar alguns motivos para que nós não nos conformemos com este mundo e que a gente possa realmente agradar o Senhor nosso Deus.